Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui de revisão. Como revisar afinal, né? Eu sei que muita gente pesquisa isso, muita gente sabe que precisa fazer uma revisão, mas não sabe como fazer. Então o objetivo desse vídeo é te falar exatamente na prática como fazer revisões, quais são todas as formas, as mais eficientes, as menos eficientes. Então eu vou tentar aqui te trazer da forma mais completa possível tudo que eu já fiz, tudo que eu já estudei, tudo que eu já ouvi, para tentar te ajudar do jeito que for. Alguma coisa que você consegue melhorar vai fazer a diferença no dia da sua prova, tá bom? Então eu fiz uma apresentação aqui e você vai me acompanhar aqui na tela para a gente explicar direitinho como a gente faz revisões de todas as maneiras possíveis. Separei aqui 7 maneiras de fazer revisões e a gente vai ver isso hoje com bastante detalhe, tá bom? Vem aqui na tela comigo agora. Olha só, pessoal, então vamos lá, 7 dicas de como fazer revisão para a prova descrevente, mas na verdade vale, é claro, para qualquer prova, tá bom, pessoal? 7 dicas aqui bem objetivamente. Primeira, é claro, revisão por questões. Então a gente está aqui diante da primeira modalidade, podemos dizer assim, e é a mais eficiente de todas, revisão por questões. Mas vamos um pouco além. Como afinal a gente consegue fazer revisões por questões? Qual a forma correta? É só fazer questão ou tem alguma coisa por trás disso? Então vamos imaginar que você está fazendo aí uma bateria de questões, um bloco de questões, por exemplo, vamos pôr aqui um número, 10 questões, tá bom? São 10 questões que você está fazendo aí no seu bloco de questões. Aí você começa a fazer as questões, tudo bem, tá indo bem, chega numa questão e você não sabe. O que você faz? Você chuta? Então aí já tem um grande problema. Então o item 1 do que a gente vai falar agora é o que? Não chutar. Nunca chute, pessoal, nunca chute, porque isso não vai ajudar você em nada. Você não vai aprender a chutar quanto mais você treinar. Não vai existir isso, tá bom? Então não adianta nada você chutar as questões quando você estiver fazendo um bloco de questões. Lógico, quando for lá no simulado, aí é diferente, tá? Mas aqui a gente está falando só de revisão. Na hora que estiver fazendo a revisão, o objetivo da revisão é qual? Relembrar, memorizar, sedimentar o conhecimento que a gente já estudou. Esse é o objetivo, então não é para chutar, tá certo? Então o item 1 aqui da revisão por questões é não chutar. O que você vai fazer então? Você vai pular a questão, tá? Então se é uma questão, principalmente aquela que você não faz a menor ideia do que é, ou sabe que já estudou, mas não sabe, não lembra exatamente aquilo que está perguntando, não lembra, então assim, não é para chutar, pula. Aí você acaba de fazer todas as questões que você conseguiu, digamos, vamos voltar aqui em cima, que falte 3 questões. Então das 10, 3 você pulou porque você simplesmente não sabia, tá? Bom, acabou de fazer as 10 questões, primeira coisa que você faz, é claro, observa o seu percentual de acertos, né? Fez ali a quantidade de questões que você fez, vê quantas você acertou daquelas que respondeu, obviamente. Então vê aquilo que você acertou e divide pelo número total de questões que tinha ali para você fazer, inclusive aquelas que você pulou, tá? Para ver qual é o seu nível atual naquele bloco de questões, naquela matéria, naquela disciplina. Então, o segundo item aqui, o que você vai fazer, sabe essas questões que você pulou? Você vai pegar o seu material e vai fazer o quê? Você vai procurar a informação que você precisava saber para responder essas 3 questões aqui que você pulou. Então o item 2 é procurar as informações. Aí você vai lá no seu material, pode ser no material que for, no seu resumo, na lei seca, pode ser onde for, pessoal. Procura aquilo que você precisava saber para conseguir responder aquelas 3 questões que você pulou. Mas procure, vá direto no seu material e deixe a questão de lado. Não é para ficar olhando para a questão.
Só é para você procurar aquilo que você precisava saber para responder a questão. Procurou, sabe o que você vai fazer? Agora o item 3. Você vai tentar novamente. Então, se você já foi procurar as informações, foi ver uma cola, é o que você foi fazer. Você foi procurar informação, ver uma cola ali. Agora você tenta fazer essas 3 questões de novo. Você acabou de dar uma lida na informação que você precisava saber. Então tenta fazer de novo a questão. Vem aqui. Então tentou fazer de novo a questão, tudo bem? E vê depois, é claro, se você acertou ou errou, de acordo ali com o que você respondeu agora essas questões que você tinha pulado. Por fim, pessoal, o quarto item aqui e último da nossa revisão por questão é o que? Pegue tudo que você esqueceu ou tudo que você errou e faça o que? Um caderno de erros com tudo que você esqueceu ou com tudo que você errou, tá? Faça um caderno de erros daquele tópico ali, daquele bloco de questões. Assim você já vai saber o que você está errando mais consultando depois esse caderno de erros. Então esse aqui é a primeira forma de você conseguir revisar para o TJ São Paulo. Para o cargo de escrevente, você revisa por questões. Vamos ver a segunda forma agora. A segunda forma, pessoal, é a revisão por meio de flashcards, tá bom? Isso aqui é aquilo lá, o basicão, né, pessoal? Primeiro, temos o item 1, o que você vai fazer é tentar dar a resposta mais completa possível. Então, essa resposta pode ser mentalmente, em voz alta, pode escrever numa folha rascunho e depois você joga essa folha fora, não tem problema. O importante é que você dê uma resposta completa. Então, o item 1 é resposta completa. Lembrando que o flashcard é o quê? Numa face a gente tem a pergunta e na outra a resposta. Então você lê a pergunta, pega uma folha, tenta escrever tudo que você lembrar, tenta responder aquela pergunta da maneira mais completa possível. E aí temos o item 2 agora. O item 2 aqui na revisão por flashcards é o que? Separe aquilo, aí você vai ver, é claro, se você errou ou acertou, e aí você precisa separar esses flashcards. Separar aquilo que você já memorizou, ou seja, você acertou, certo? O flashcard, a resposta dele. Aquilo que você acertou assim, mas faltou alguma coisa, então faltou informação, ou aquilo que você não sabia. Então, o segundo passo qual é? Separar, tá bom? Você vai separar, eu recomendo em 3 aí. Aquilo que você acertou, aquilo que você acertou parcialmente e aquilo que você errou ou esqueceu, né? Errou ou esqueceu. E/E aqui. Errou ou esqueceu. Aí você separa ali em 3 lugares diferentes, porque você sabe que o que você acertou, você não precisa revisar de novo tão rápido assim, porque você lembrou da informação. O que você acertou parcialmente é um tempo médio ali que você precisa tentar revisar de novo, responder esse flashcard para lembrar de novo qual é a resposta. E o terceiro aqui, aquilo que você errou ou esqueceu, aí você precisa revisar com mais frequência. Então essa é a segunda forma da gente fazer uma revisão de uma maneira eficiente. Agora temos a terceira forma, vamos aqui comigo, revisão por resumo por tópicos. O que é isso, né, pessoal? Resumo por tópicos, pessoal, é aquela folhinha lá, né, que você tem do seu caderno e você começa a fazer aqui e faz aqui, pode ser dividido em colunas ou não, tanto faz, mas você simplesmente vai colocando em tópicos aquilo que você achou mais importante quando você estava estudando. Então, essa é a revisão por tópicos. Você vai ter então esse seu resumo. Você vai ter esse seu resumo, não vai? Sabe o que você faz, pessoal? O item 1 aqui, na verdade, é o que você não deve fazer. Você não pode ler esse resumo. Não adianta você só ler, pessoal. Não leia. Só para você entender, revisão é sinônimo de esforço. Para você, se você está fazendo uma revisão, você quer reter uma informação, relembrar, sedimentar um conteúdo, é isso que você quer. Você não pode ler, pessoal. Ler é muito passivo, você não está fazendo esforço.
Quando a gente fala em estudo ativo ou recuperação ativa, a gente está falando em esforço. Esforço em tentar lembrar aquilo. É simplesmente isso. Esse esforço a gente já faz automaticamente quando a gente resolve questões. Por isso que questões é a melhor maneira de você revisar. Esse esforço a gente faz automaticamente quando a gente faz por meio de flashcards, como a gente acabou de ver, porque você precisa responder aquela pergunta. Mas a gente não faz automaticamente isso quando é assim, por meio de um resumo por tópicos, por exemplo. A gente vai ler o resumo, então esse é o problema. Não faz isso. A primeira coisa que você faz é pega o seu resumo, mas não leia. Só pegue ele e deixa ali do lado, porque você vai usar ele na sequência, mas não leia ele primeiro. Não é para ler, tá bom? Você precisa fazer um esforço de tentar lembrar o que está escrito ali. E aí é quando a gente já vai pro item 2. Você precisa pegar de novo uma folha de rascunho e anotar tudo que você lembra que estava naquele resumo. É por isso que os resumos, esses aqui em cima, esses aqui, ó, precisam ser curtos, não pode ser longo, pessoal, porque você não vai conseguir lembrar de tudo que está escrito ali. Então, por exemplo, você pode fazer um resumo por tópicos lá do artigo 5º da Constituição. Esse resumo não pode ter mais que uma folha. Daí você vai pegar uma folha rascunho e vai o quê? Anotar. Anotar o quê? Tudo que lembrar. Tudo que lembrar que estava lá no seu resumo por tópicos aqui em cima. Anote tudo, meio que aleatoriamente, assim, tudo que você lembrar que estava lá no artigo 5º, anota. Depois, aí sim você vai utilizar esse resumo. Olha aqui comigo. Aí a gente vai ter o item 3. O item 3 é qual? Confira esse rascunho que você fez, essa anotação, e veja se o que faltou lembrar. Então você vai, aí sim, pegar esse resumo aqui, pegar esse resumo por tópicos que você fez, e aí comparar o que você conseguiu lembrar, o que você esqueceu. Aí você vem aqui, inclusive, você pode grifar, grife, destaque, faça alguma coisa lá no seu resumo, mostrando que você esqueceu de alguma informação. Isso é muito importante. Ou, sabe o que você pode fazer? Pegue essa informação aqui que você esqueceu, ó, e faça o que? Um flashcard. Faça... Aqui para escrever eu sou bem ruim, pessoal. Faça um flashcard, tá bom? Faça um flashcard. Assim você vai revisar isso de uma outra forma posteriormente também, tá bom? Então, o terceiro passo aqui é conferir. Conferir aquilo que você anotou, tentou lembrar, com aquilo que está lá no seu resumo por tópicos. Isso a gente vai basicamente reproduzir para todas as outras formas de resumo, as nossas formas de revisão, que é o que eu vou te mostrar agora. Então, o próximo é qual? Revisão por mapas mentais, pessoal. É a mesma coisa. Item 1, não leia. Não leia o seu mapa mental. Não veja o seu mapa mental antes. Não, você precisa fazer o esforço de tentar lembrar. O item 2, qual que é? Você precisa fazer outro mapa mental, um mapa mental rascunho. Mapa mental de rascunho. Como assim de rascunho? Você precisa tentar reproduzir o mapa mental original. É isso. Assim você vai fazer o esforço de tentar lembrar tudo que estava ali no mapa mental. Cada ramo, cada figura. Desenha ali bem rascunhão mesmo, não precisa ficar bonito. Esse rascunho você vai jogar fora depois. Isso aí só serve para você fazer o esforço mesmo. Esse é o nosso objetivo, é o esforço que faz com que você retenha a informação e eu preciso que você entenda isso, tá bom? Então, mapa mental de rascunho e o item 3 aqui é aquilo, pessoal. Você pega o mapa original. O mapa original e compare. Veja o que faltou lembrar, grife, sublinhe aquilo que você esqueceu e, mais uma vez, pode fazer um flashcard também com aquilo que você esqueceu para ter uma forma de revisão de outro jeito também. Lembro para você, pessoal, que essas formas de resumo você pode utilizar qualquer uma delas. Então, independente de qual você utiliza, se é mapa mental, resumo por tópicos, tabelas que eu já vou falar, independente de qual você use, você tem que fazer isso de uma maneira, uma revisão em cima disso, de uma maneira que você tem esforço. Esse é o objetivo. Então, não é para ter um resumo de cada coisa da mesma coisa. Então, por exemplo, você tem do artigo 5º um mapa mental, um resumo por tópicos, um não sei o que. Não é para ter isso. Cada assunto você pode ter uma forma de resumo diferente, mas não para a mesma coisa ter todas as formas de resumo, senão é perder tempo. Então você vai fazer um resumo só, do jeito que você quiser,
de qual você gostar mais e depois, na hora de fazer a revisão, tentar revisar da maneira mais eficiente possível com esse resumo que você tem, tá? Então agora a gente falou aí de mapa mental, mas você pode ser a pessoa que gosta de revisar por tabelas. Olha aqui, tabelas, pessoal. É possível também revisar por tabelas. Sabe como? Lembra aquela tabelinha que todo mundo sabe lá da lei de improbidade administrativa? Que tem que decorar com relação à suspensão, né? Enfim, aquelas coisas lá que eu nem me lembro mais. Perda dos direitos, cassação, não sei o que, indisponibilidade, enfim, aquela coisa lá que eu nem lembro mais. Tem uma tabelinha, tem uma forma de você construir a tabela, não tem? Então, tem gente que dá para estudar por isso, revisar dessa forma também. Então, qual o primeiro passo aqui? Mesma coisa, não veja a tabela. Então, não veja a tabela. O que você precisa fazer, então, é qual? Criar a tabela. Então a tabela, ela já existe, você vai tentar o quê? Reproduzi-la também. Tente criar as colunas e linhas lá e lembrar tudo que está escrito em cada coluna, em cada linha, os números lá, a sequência. Você pode até criar um mnemônico para conseguir construir a tabela, tá? Construir a tabela. Daí você vai relembrar como faz a tabela, na hora da prova você faz a tabela, por exemplo, se for necessário. Você faz a tabela. Então, seu objetivo é conseguir isso daí, conseguir. Então, o segundo passo é criar a tabela. E o terceiro, novamente, é o quê? Ver o que faltou. Você pode criar um flashcard como pergunta também, adicionalmente. Você pode, por exemplo, fazer de novo a tabela, ver o que faltou. Então, o terceiro passo é esse, ver o que faltou, o que errou, tá bom? Então, é conferir. Basicamente é isso, é conferir. Tá? É importante que você faça sempre isso, pessoal. Aqui, ó, é onde tem o que? O esforço, tá? Esforço. No esforço que tem a retenção do conteúdo. Eu preciso que você entenda isso. Mais uma forma de revisar, o caderno de erros. Você vai fazer seu caderno de erros lá automaticamente, quando estiver fazendo as questões, por exemplo, ou até mesmo quando não lembrar de alguma informação na hora de revisar por meio do resumo por tópicos. E aí você vai construindo o seu caderno de erros se você quiser também. E aí depois você pode inclusive aproveitá-lo para revisar por meio do caderno de erros. Como que você vai fazer isso? Da mesma forma. Vamos lá, item 1. Você vai fazer o quê? Não leia o caderno de erros antes. Não leia. O que você vai fazer então no lugar disso? Tentar lembrar. Tentar lembrar aquilo que era mais importante. Afinal você errou ou você esqueceu. Por isso que está ali no caderno de erros. Então tente lembrar. O objetivo é esse. Tente lembrar. E o item 3 é o quê? Aquilo que esqueceu, sabe o que você pode fazer? Pode fazer um segundo caderno de erros. Como assim um segundo caderno de erros, né? Como assim, pessoal? Simplesmente você pode colocar num segundo caderno de erros aquilo que você ainda não está lembrando. Aquilo que você conseguiu, beleza, nem precisa olhar mais. Deixa aquilo separado lá no primeiro caderno de erros. O segundo, você anota de novo ali tudo que você errou, que é importante para depois, quando for revisar, revisa ele até a hora que não vai precisar mais nada, porque você já vai se lembrar de tudo, tá? Então, mais uma maneira de você poder aí fazer uma revisão. E temos a revisão, pessoal, pela lei seca diretamente. Você pode fazer também uma revisão pela lei seca. O item 1 você já sabe, não leia a lei seca antes, tá? Não leia, porque senão você não vai estar fazendo uma revisão, você vai estar fazendo uma leitura ou uma releitura, o que também não é muito eficiente. No lugar, o que você tenta fazer, pessoal? Tente se lembrar das informações dividindo por capítulos, títulos, seções. Então as leis têm aquelas divisões, né? Se você vai estar revisando, lógico, alguma matéria, alguma disciplina da área do direito, né? Então tem aquelas divisões lá, você faz o quê? Pega uma divisão só, uma seção, um capítulo, aquilo que for menorzinho, né? Divida, então faça em partes. Aquilo que for menor, pega aquilo lá. Aí você faz o quê? Pega o título daquilo, só para você saber, é claro, do que se refere aqueles artigos que estarão logo abaixo, aquele bloco ali, e aí pega aquilo, só leia o título ali e tente se lembrar tudo que está escrito ali naquela sequência de artigos dentro daquele bloco. Esse é o nosso objetivo. Então o item 2 é qual aqui? É você tentar se lembrar tudo que está escrito naquele bloco lá de leis, aquele conjunto de artigos, tá bom? Que ali estavam, né,
todas aquelas informações daqueles artigos. Então você não precisa necessariamente decorar o artigo, tá? Não precisa decorar, mas apenas saber as informações que ali estavam sendo ditas naqueles artigos, tá? Mas se você decorar também não tem problema. Então pegue bloco de artigos e tente lembrar quais são as informações, as regras que estavam escritas ali naqueles artigos. E o item 3 é qual, pessoal? Aí você vai lá na lei seca, tá bom? Vai lá na lei seca, vai ver aquilo que você lembrou e o que você não lembrou, você pode fazer um caderno de erros também. Caderno de erros daquilo que você não lembrou e você sabe que é importante. Ou aquilo que você nem fazia ideia do que era, né? Que estava escrito na lei, você já tinha lido uma vez só, mas nem lembrava mais, não fazia ideia do que era, não tinha entendido. Vai lá, pesquisa, coloca também no caderno de erros. Assim você estará sempre fazendo esforço, construindo já um próximo material que você vai revisar posteriormente. Então olha só como tudo é um ciclo, você revisa, faz o esforço, já constrói o próximo material que você já vai revisar depois, daí você vai fazer um esforço depois de novo e construir o próximo, e tudo isso vai virar um ciclo até o dia da sua prova, e pode ter certeza que todo esse esforço é o que vai fazer você lembrar de tudo na hora da sua prova. Lembrando que revisão por questões é o melhor porque a sua prova será de questões e não de resumos, né? Então faça o resumo por questões e adicionalmente, junto a isso, você faz algum desses outros tipos de revisões de acordo com o material de resumo que você tiver. Flashcard, resumo por tópicos, mapa mental, tabela, seja o que for. Então essas eram as dicas que eu tinha para você das 7 formas de você fazer uma revisão completa, eficiente para o concurso de escrevente até o dia da sua prova, tá bom? Deixa aqui nos comentários como você faz, tá bom? Se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de vídeo aqui que pode te ajudar. Agradeço a sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.